Olá, queremos aqui cumprimentar a todos os nossos associados, a nossa diretoria e a todos os ouvintes que nos prestigiam nesse momento tão importante para a nossa entidade, que é o projeto de conjuntura econômica que será apresentado pelo economista Jorge Ferreira, da empresa Óstria Capital, com o apoio da Associação Gaúcha da Qualidade. Esse projeto visa levar informações aos nossos associados sobre a situação, né, da nossa economia, previsões, projeções que possam auxiliar todos na tomada de decisões do dia a dia nos seus empreendimentos. Passo a palavra então para o economista Jorge. Quero agradecer pela sua presença, pela participação e colaboração com a nossa entidade. Perfeito. Primeiramente, então, boa tarde a todos. Agradeço ao convite do presidente Douglas para esse projeto tão importante. Dou uma boa tarde, boas-vindas a todos os empresários, diretores da Assis aqui presentes e a todos que nos acompanham também pelo YouTube. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, a apresentação que eu vou utilizar aqui, ela está disponível na descrição do vídeo. Então, nós vamos falar aqui sobre conjuntura econômica. Nós vamos trazer aqui insights sobre o momento atual da economia no Brasil e no Rio Grande do Sul, um destaque para os eventos, principalmente recentes, né, da nossa economia, que impactam a nossa economia, como, por exemplo, ao final eu falo sobre os impactos aí da guerra comercial que o Brasil acabou entrando nas últimas semanas, até então não estava, mas também vou trazer dados aqui do PIB do Brasil, do PIB do Rio Grande do Sul e outros dados econômicos também. Bom, esse é o nosso sumário, então nós começamos falando sobre atividade econômica, na sequência sobre inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, crédito e, por fim, guerra comercial. Os dois primeiros slides eu deixo aqui, para depois quem quiser fazer uma leitura mais detalhada, eu trago uma série de dados aqui, que eu vou abordar ao longo da apresentação. Bom, nós tivemos recentemente a divulgação tanto do PIB do Brasil como do PIB do Rio Grande do Sul para o primeiro trimestre. Então nós estamos já na metade do mês de julho, mas há alguma defasagem em termos de tempo entre fechou o trimestre e a divulgação dos dados. O PIB do Brasil fechou o primeiro trimestre de 2025 comparado com o primeiro trimestre de 2024 com uma alta de 2,9%. Destaque foi para a agropecuária, que no Brasil teve uma performance muito boa, a safra brasileira foi uma safra boa, subindo aí 10% na comparação anual. Junto com isso, claro, né, além da safra brasileira ter sido forte, nós tínhamos uma base de comparação fraca, né, a safra brasileira no ano passado havia sido fraca devido à estiagem, né, a nível Brasil, né? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul fortes chuvas, enchente, inclusive histórica, mas a nível Brasil o clima foi o contrário, né? Foi um clima muito seco e isso impactou diretamente a produtividade, principalmente de soja e milho, as produções de verão, da safra de verão. Então nós temos aí um crescimento de 10,2% da agropecuária, indústria 2,4% e serviços 2,1%. Todos eles então na comparação anual, ou seja, o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. A nível Rio Grande do Sul, foi divulgado recentemente, agora, os dados do PIB. O PIB gaúcho cresceu 1,8% no trimestre, também em comparação anual. Nós já tínhamos falado, inclusive na primeira apresentação aqui, que a economia gaúcha, no máximo, a expectativa que já se tinha era que no máximo iria crescer no ritmo do Brasil, talvez menos, talvez abaixo do ritmo do Brasil. Por quê? Bom, por uma série de fatores, de impactos que nós temos aqui no estado. Um deles foi, novamente, uma safra
que foi impactada negativamente, muito embora o PIB da agropecuária tenha subido 6,3% também na comparação anual. A frustração de safra estimada pela Emater no último relatório que apresenta o fechamento da safra de verão, a frustração é estimada em quase 25%. Ou seja, a frustração não é uma comparação de produção, é uma comparação de expectativa, né? Então, em relação ao que se esperava produzir, se produziu 25% a menos. Com destaque negativo para a soja. Então, a frustração de safra de soja foi de cerca de 35%. Milho também teve impacto negativo. Então, isso acabou, mesmo com isso, né, a agropecuária ainda performou bem, outras culturas acabaram performando bem, uva performou bem, e outras culturas também. Mas, se nós não tivéssemos mais um ano de estiagem, nós poderíamos ter tido um PIB ainda melhor da agropecuária, né? O PIB da indústria foi fraco, né? Foi uma queda de 1% na comparação anual. Aqui nós tivemos impacto negativo de algumas, em algumas frentes, principalmente no que se refere à manufatura. Nós tivemos queda na produção de veículos, queda na produção de produtos de borracha e outros itens também que contribuíram negativamente para essa queda no PIB da indústria no primeiro trimestre. E serviços cresceu 2,6%. Bom, o resultado disso, né, foi um PIB gaúcho de 1,8%, né, um crescimento de 1,8% na comparação anual. O ano deve encerrar, né, nós devemos fechar esse ano de 2025 com um PIB do Rio Grande do Sul, de novo, no máximo em linha com o PIB brasileiro, devido a esses eventos, porque o Rio Grande do Sul tem digamos, uma dependência ainda maior do agronegócio que o próprio Brasil, que ela não é apenas direta, né? Então, ela também é indireta. Quando o agronegócio gaúcho performa mal, ou não performa tão bem, isso tem impacto indireto sobre consumo, sobre demanda por serviços, sobre a própria indústria no Rio Grande do Sul. Tanto é que a indústria de máquinas nos últimos anos foi muito impactada aqui no estado, justamente porque o agronegócio passou por alguns anos muito difíceis nos últimos anos, e de novo, esse ano também não foi um ano fácil. A gente junta a isso um endividamento elevado, tanto no agronegócio como também das famílias e de muitas empresas. A gente vai falar depois sobre crédito, vou trazer para vocês alguns insights sobre custo do crédito, e a taxa de juros em alta. Isso também tudo acaba trazendo pressão tanto sobre a capacidade de pagamento, pela ótica da geração de receita e de caixa da empresa, mas também pela ótica da demanda, certo? Então, avançando aqui, com o Boletim Focus, né? Esse boletim é divulgado toda semana pelo Banco Central, baseado em pesquisas junto a instituições financeiras e outros agentes econômicos. Então, toda sexta-feira é encerrada a pesquisa, segunda-feira é divulgado o resultado dessa pesquisa semanal. Essa pesquisa é muito acompanhada para entender principalmente tendência, ou seja, para onde é que nós estamos caminhando, certo? Nós vamos trazer essa pesquisa periodicamente aqui, vocês vão ver que ela vai mudando ao longo do ano. Nosso objetivo aqui é entender para onde é que nós estamos indo. Não é acertar onde nós estaremos lá no final do ano, mas sim para onde é que está indo o nosso PIB, a nossa inflação, a taxa Selic, a taxa de câmbio, ou seja, em qual direção nós estamos indo. Isso já ajuda bastante na tomada de decisões, né? Agora, esse relatório não vai trazer, ninguém vai trazer assim, o resultado, uma resposta exata de onde nós estaremos lá em dezembro, por exemplo, ou no ano que vem. Mas o que nós temos aqui, de novo, são sinalizações do mercado, de onde os agentes econômicos esperam para os próximos meses e até os próximos anos, né? Então, eu trago aqui a expectativa para 2025. O PIB Brasil esperado é de 2,23% de alta. A nossa expectativa para o PIB, ela vem subindo ao longo dos últimos meses. Então, começou o ano em cerca de 2% esperado de alta. Estamos em 2,23% e sendo revisado semanalmente. Nos últimos anos, tem sido, depois eu mostro um gráfico aqui, mas tem sido a dinâmica da economia brasileira começarmos o ano com uma expectativa de um PIB mais fraco, encerrarmos o ano com um PIB mais forte.
Uma série de fatores tem feito com que isso aconteça. Um deles, pelo lado da demanda, os estímulos fiscais que têm sido feitos ao longo dos últimos anos. Se a gente pegar da pandemia para cá, o governo, quando ele gasta mais, tem um lado que penaliza as expectativas, dado o endividamento elevado, né? Nós temos um governo aí com expectativa de encerrar esse ano com 79% de endividamento do PIB, dívida pública, PIB. Há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, nós tínhamos um endividamento de cerca de 71,5% do PIB, dívida bruta, PIB. Ou seja, o governo gastando mais, no fim do dia, demanda mais da economia e isso impulsiona a atividade. Por um lado. Por outro lado, impacta as expectativas e nós temos uma taxa de juros mais elevada, como nós temos hoje, porque pressiona a inflação. Então, a nossa expectativa de PIB até o momento é essa, e, de novo, a tendência tem sido de revisões para cima. Tá? Eu não me admiraria se nós fecharmos o ano de novo com um PIB aí, talvez na casa de... Agora, claro, nós teremos os impactos das tarifas, né? Que eu vou trazer depois. Isso pode ser o peso contrário para esse ano. Tá? Mas, até então, se nós fechássemos o PIB aí em algo de crescimento de 2,5%, até algo próximo a 3%, não seria um exagero, tá? Para esse ano. Com as tarifas, isso deve mudar. Expectativa do IPCA, 5,17% para esse ano, também vem sendo revisado para baixo há alguns meses. A meta, lembrando que a meta de inflação é 3% ao ano. A meta. O teto da meta é 4,5% ao ano. Então, nós estamos acima do teto, com uma tendência de redução, mas acima do teto, certo? Por que essa tendência essa expectativa de redução ao longo, ou desaceleração, né? Desaceleração é o termo mais adequado, ao longo dos últimos meses. O Banco Central começou no segundo semestre do ano passado, a subir a taxa de juros, né? Tanto é que hoje a nossa taxa de juros, como eu vou mostrar aqui, é a maior dos últimos 20 anos, está em 15% ao ano, a taxa Selic. Isso reprecifica todo o crédito, a gente vai ver a curva do crédito, todo o crédito fica mais caro. O crédito ficando mais caro, né? Muitos de vocês e muitos, né, dos empresários que nos assistem em casa também, observam que a demanda reduz. Por quê? Aquela demanda de comprar prazo, aqueles bens financiados, isso tudo acaba reduzindo com crédito mais caro, porque, bom, o financiamento fica mais caro, mas também porque sobra menos dinheiro para as famílias e para as empresas, certo? Tanto para quem vai tomar o crédito novo, mas também para quem já tomou o crédito e precisa pagar uma operação de crédito pós-fixada, por exemplo, indexada a um CDI. Então, essa taxa de juros mais alta ela já está fazendo efeito na economia, no sentido de que nós temos um PIB esse ano, muito embora revisões para cima, ainda expectativa abaixo do PIB dos últimos anos. Então, isso já demonstra um reflexo dessa alta na taxa de juros, e isso também se refletindo na expectativa para a inflação. A taxa de câmbio também tem ajudado a reprecificar essa expectativa de inflação, né? Taxa de câmbio em 5,65, esperada para o final do ano, né? Mas agora está na casa de 5,50, por aí. Subiu cerca de 2%, 2,5% na última semana, né? Depois da divulgação das tarifas dos Estados Unidos para os produtos brasileiros. Mas não teve um impacto da divulgação em si das tarifas na taxa de câmbio quanto se imaginava no início, né? Então a gente tem uma taxa de câmbio hoje pouco abaixo ainda do esperado aqui para fechamento do ano. Lembrando que a taxa de câmbio chegou a bater 6,20 no final do ano passado, em dezembro de 2024. O dólar chegou a bater R$ 6,20. De lá para cá, o real tem se valorizado em relação ao dólar. Não só o real. Na verdade, é um movimento muito mais do dólar se desvalorizar no mundo do que do real se desvalorizar em relação ao dólar. A gente vai ver aqui, eu trago o euro também. Por exemplo, o real e euro está praticamente zerado. O euro até se valoriza um pouquinho em relação ao real no ano. E a moeda americana ela se desvaloriza em relação ao real, em relação ao euro, em relação a diversas moedas ao redor do mundo. Tanto de países desenvolvidos como também em desenvolvimento, como o caso do Brasil. Então, a taxa de câmbio também tem ajudado as revisões para baixo no IPCA. A expectativa da taxa Selic é encerrar o ano em 15%. Então, a expectativa é de que a taxa Selic de hoje, 15%, ela fique no mesmo patamar até o final do ano. E tenha reduções apenas no ano que vem, que é o que já a gente tem de reflexo na expectativa para 26, né? Então, aqui se espera 12,5%
no final de 2026 para a taxa Selic, ou seja, que as reduções, o ciclo de queda comece apenas no ano que vem. Expectativa para esse ano também ainda é de um resultado nominal, esse aqui é resultado do governo, né? Arrecadação menos gastos, né? Então, arrecadação com tributos menos gastos do governo, de menos 8,70% do PIB. É um déficit brutal do governo. Isso precisa ser resolvido. Esse, eu diria que é o principal problema macroeconômico que nós temos hoje no Brasil. O governo precisa gastar menos, gastando menos, ele vai ajudar tanto na expectativa de inflação e de taxa de juros, porque isso aqui se retroalimenta, né? O governo paga 15% para se financiar. Se ele paga 15% e tem uma dívida, como eu comentei antes, chegando a 79% do PIB, ele paga uma carga de juros que impacta a última linha do resultado do governo. Então, o efeito do governo apertar um pouquinho o cinto, gastar menos, buscar um superávit primário, que ainda não se tem nem expectativa ainda no horizonte, mas buscar um superávit primário já ajuda no juro, ajuda na inflação e ajuda também na própria dívida, no próprio resultado do governo. Passando aqui para a gente cumprir o horário, né? Aqui é o PIB, né, que eu comentei com vocês. Então, ao longo dos últimos anos, né, o número que está em cima era a expectativa no começo do ano, certo? Então, por exemplo, ano passado, esperava um PIB de 1,5 no começo de 24, fechou o ano em 13,40. Esse ano começou o ano em mais ou menos 2%. Hoje nós estamos em 2,20. Ou seja, e isso tem sido a tendência desde 2020, até a pandemia, na verdade. Se a gente pegar lá o auge da pandemia, esperava um PIB brasileiro caindo quase 2 dígitos. Caiu bem menos que isso. Aqui é o histórico da nossa inflação também, então aqui é a inflação acumulada. Lá eu apresentei a expectativa para esse ano, né? Aqui é o acumulado 12 meses, até junho. Então aqui é dado bem recente, 5,40%. Então o mercado espera uma desaceleração ainda da taxa de inflação até o final do ano, né? Para chegar lá no 5 e mais ou menos 5,30, né? 5,17, né? Na verdade, que está na expectativa. A nossa taxa de câmbio, então como eu comentei antes, né? O real se valoriza em relação ao dólar, né? 5,55 a taxa de câmbio mais recente, até ontem. Então, mais ou menos 10% no ano a valorização do real. Só que, quando a gente olha versus o euro se valoriza ainda no ano, 0,5% em relação ao real. Quer dizer, é um movimento do dólar, não é um movimento do real se valorizando como moeda. Esse movimento do dólar tem acontecido, de novo, em relação a diversas moedas. Se a gente olhar o que se chama de cesta de moedas em relação ao dólar, que é um item que é um indicador que o mercado acompanha, aponta que o dólar, né, se desvaloriza, como eu comentei antes, em relação ao euro, em relação a diversas moedas de países emergentes e desenvolvidos também. Aqui é a nossa taxa Selic, então nós estamos em 15% ao ano, né? Esse pontinho aqui é 15% ao ano. Nem tem no histórico aqui uma taxa Selic tão elevada quanto essa, mas foi lá em meados de 2006, tá? Então, lá em 2006, nós chegamos a ter uma taxa Selic mais elevada que essa. Então, nós temos aí a taxa mais alta dos últimos 20 anos. E deve ficar alta durante um bom tempo ainda. Bom, quando nós olhamos o crédito, né? Eu vou voltar aqui. Opa, aqui. Então, notem que do segundo semestre do ano passado para cá, nós temos o reinício de um ciclo de alta da taxa Selic, que tinha começado lá em 21, né? Começou em 21, parou, tivemos um ciclo curto e baixo, depois ela voltou a subir. Vejam o que acontece com o crédito, né? Isso aqui é automático, né? Porque no fim do dia é o custo do banco. O banco capta a CDI, percentual do CDI, 90%, 95%, 85%, isso aí vai depender do banco, da estrutura de custos, e ele empresta a CDI mais alguma coisa, ou uma taxa pré-fixada. Então, quando sobe a Selic, sobe o CDI junto, sobe o custo de crédito, né? Então, nós podemos ver aqui que o custo de crédito chegou a bater na casa de... Vamos olhar essa linha marrom aqui. Isso aqui pega tudo, tá? Pega empréstimo pessoal, capital de giro, cartão de crédito, linhas mais caras, mas também pega linhas mais baratas, como um BNDES, uma linha para investimento subsidiada, tá? Se for o caso, se alguém precisar e alguém quiser, a gente consegue detalhar isso, tá? Consegue ter um bom grau de detalhamento desses dados aqui de crédito por linha, tá? Então dá para olhar por linha de crédito, seja financiamento, capital de giro, desconto ou qualquer outra linha, olhando o mercado financeiro. Então o crédito total no mercado financeiro hoje custa 31,5% ao ano. De novo, olhando o todo, né? Do crédito. Isso era mais ou menos 27% lá no segundo semestre do ano passado.
Então, essa alta na taxa Selic, ela já colocou no custo médio do crédito, as novas concessões, vamos colocar aí na casa de 4 pontos, 4 pontos e meio de custo adicional ao ano para o tomador de crédito. Não é pouco, não é pouco. Se a gente pensar, se a gente comparar com países desenvolvidos, vamos pegar a economia americana hoje, que tem uma taxa de juros que roda em torno de 5% ao ano, né? Só a nossa alta de lá para cá foi quase isso, né? Foi 4 pontos e meio ao ano, certo? Isso acaba impactando, né? Impacta as empresas, impacta a produtividade do país também. A nossa inadimplência também vem subindo, tá? Então aqui é um ponto de atenção que eu trago, desde também, aí é mais o começo do ano, final do ano passado para cá, se nós pegarmos aqui essa linha marrom, que é a inadimplência do crédito total está em 13,5%, e ela vem subindo, principalmente puxado pela inadimplência da pessoa física, que está em 4,2%. É a mais alta se a gente pegar aí começo de 22, 20 teve um pico, pandemia, né? Mas se a gente voltar lá no histórico, lá na casa de 2015 e 2016, tá? Tirando esses dois picos que nós tivemos aí. Então é uma inadimplência elevada comparado ao que nós tivemos ao longo dos últimos anos. É um ponto de atenção e principalmente a inadimplência da pessoa física, né? Está aí bem acima da inadimplência da pessoa jurídica, certo? Bom, o principal destaque, né, da macroeconomia, da economia aí para esse mês e também para os próximos meses, provavelmente, porque essa é uma discussão que só começou agora, né? Começou semana passada, na verdade, e deve se prolongar aí durante bastante tempo em relação à guerra comercial. O Brasil, ele estava ficando de fora da guerra comercial até semana passada. Estava de fora. Estava, inclusive, buscando e podendo aproveitar até algumas brechas econômicas que a guerra comercial vai trazer, de comércio, certo? Porque no momento que os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, começa a taxar outros países, né, no fim do dia, o que está acontecendo na prática? Esses produtos estão chegando mais caros nos Estados Unidos, certo? Então, chegando um produto mais caro para o consumidor americano, olhando o americano lá na ponta, que está consumindo. Chega um produto mais caro de um determinado fornecedor, da Europa, por exemplo, chega o produto brasileiro sem taxa, o produto brasileiro fica mais competitivo. Só que isso mudou na semana passada. O governo norte-americano anunciou 50% de tarifas sobre a importação de produtos brasileiros. E a partir de agosto. Quer dizer, logo ali, certo? Bom, quando a gente olha o comércio Brasil-Estados Unidos, ele é um comércio que gira aí cerca de menos de 2% do PIB brasileiro. O Brasil tem uma economia relativamente fechada quando a gente olha comércio exterior, então mesmo a maior economia do mundo representa menos de 2% do nosso PIB, em termos de exportação. E essa relação de comércio, porque nós temos essa relação, aquilo que nós exportamos para os Estados Unidos e aquilo que nós importamos dos Estados Unidos, certo? Essa relação para o Brasil ela é deficitária. Se nós pegarmos os últimos 20 anos, 25 anos, o Brasil ele tem um déficit na casa de 90 bilhões acumulado, tá? Nos Estados Unidos, ou seja, ele importou mais 90 bilhões do que exportou para os Estados Unidos. Só nesse primeiro semestre o déficit foi 1,7 bilhão de dólares para o Brasil, o déficit brasileiro. Né? Então o Brasil importou mais do que exportou para os Estados Unidos. Então, quando a gente olha a tarifa, bom, primeiro ponto, né, o impacto disso para a economia, ele é negativo, por óbvio, né, porque menos comércio é menos negócio, é menos demanda para produto interno. Só que, por outro lado, o tamanho desse impacto vai depender de algumas variáveis. Uma delas é quanto essas tarifas serão implementadas na magnitude que foi anunciado. Essa é a primeira dúvida, tá? Por que é a primeira dúvida? Se nós pegarmos o começo da guerra comercial e todos os anúncios feitos pelo governo norte-americano, nós temos um vai e vem de informações muito grande, assim, né? Uma série de revisões nas tarifas. Então, a guerra comercial com a China, por exemplo, começou lá na casa de 60%, com um anúncio feito pelo governo norte-americano, depois passou de 100%, depois caiu para patamares muito mais baixos, né, como nós temos agora. Em relação a países da Europa também, então, tem sido um vai e vem de tarifa, de anúncios das tarifas muito grande, tá?
Então, o primeiro ponto é o que a incerteza é, primeiro, o que de fato vai se implementar em relação a isso. Segundo ponto é, além do que de fato for implementado dessas tarifas, um outro fator relevante é como o Brasil vai reagir. Porque imagina aqui, quando a gente olha o PIB, a exportação ela conta favoravelmente para o PIB, né? Ela soma no PIB, a exportação. A importação ela deduz do PIB. Nós temos um comércio deficitário com os Estados Unidos, né? Então, no fim do dia, esse comércio, pro PIB de forma geral, ele até tem um peso negativo, porque a gente importa mais do que exporta. Mas se estima aí 0,2% a 0,6% o impacto sobre o PIB brasileiro para o ano que vem, tá? De queda, porque a expectativa é que o Brasil não vai retaliar, pelo menos não nesse mesmo patamar, e de fato nós teremos um resultado negativo, né, na última linha, com essas tarifas implementadas pelo governo americano. Bom, além disso, né, é importante destacar que esses impactos eles são muito mais centralizados em alguns setores e regiões. Então, aqui nós temos os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. É petróleo, aço, café, aeronaves, carne, suco de fruta e celulose. Esses são os principais setores a serem impactados. Então, nós devemos ter um impacto muito mais centralizado nesses setores do que disseminado na economia como um todo. De novo, quando a gente olha o impacto como um todo, ele não deve passar muito disso que a gente tem aqui embaixo, 0,2 a 0,6, mas esses setores eles tendem a ter um impacto maior. Petróleo, a gente olha a Petrobras, né, o principal exportador, talvez nem tanto, mas quando a gente olha aço, café, aeronaves, a Embraer, né, a principal exportadora, carne, os demais segmentos, nós devemos ter impactos mais relevantes. Os principais estados que exportam para os Estados Unidos são São Paulo e Rio de Janeiro. Mais da metade das exportações do Brasil para os Estados Unidos saem desses dois estados. Quando a gente olha Rio Grande do Sul, para a gente se encaminhar aqui para o fechamento, o Rio Grande do Sul exportou 950 milhões de dólares para os Estados Unidos esse ano, de janeiro a junho. 950 milhões de dólares. Em 2024, 1 bilhão e 800 milhões de dólares para os Estados Unidos. Foi a nossa exportação, as nossas vendas para lá. Diferentemente do Brasil, o Rio Grande do Sul é superavitário no comércio com os Estados Unidos. Então, o Rio Grande do Sul exporta mais do que importa dos Estados Unidos. Então, para nós, muito embora nós não sejamos um dos principais estados que exporta para os Estados Unidos, o impacto para nós é ruim. Por quê? Porque os Estados Unidos, na relação com o Rio Grande do Sul, ele contribui positivamente para o nosso PIB. Então, por exemplo, os Estados Unidos compram de nós produtos de metal, tabaco, couro e calçados, alimentos, celulose. E essa balança comercial para nós é muito favorável, né? Cerca de 400 milhões de dólares que entraram a mais no estado do que saíram só nessa relação com os Estados Unidos no ano passado. Então, em resumo, quando a gente olha toda essa discussão em relação às tarifas, o que se tem até agora, tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma, vai mudar. E a gente vai ter que ir atualizando e entendendo o tamanho do impacto, tá? Mas a nível Brasil, a nível PIB Brasil, algum impacto, tá? Mas não um impacto brutal. Em alguns setores, um impacto mais forte, um impacto mais relevante, mais centralizado. E a nível Rio Grande do Sul, alguns setores também que chamam bastante atenção e que, inclusive, a gente já tem notícias já de exportações ficando paradas, tanto nas indústrias como no porto. Então, em relação a esses setores, principalmente, vale a pena assim, ter bastante cuidado e os próprios empresários, né, já começarem a pensar em alguma alternativa caso, de fato, essas tarifas sejam implementadas conforme anunciado. Bom, acho que cumprimos o horário, né? Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, quem nos assiste também pelo YouTube, e eu fico à disposição também em caso de dúvidas ou caso de algum detalhamento de informação adicional. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos.